Olá pessoal, começamos aí mais uma correção, tá? Hoje a iluminação tá boa, né? Tá tendo sol lá fora, as duas lâmpadas aqui estão funcionando. E isso me fez ver que o lockdown aí tá fazendo falta aí, o cabeleireiro aí, né? Pra dar uma melhorada no visual aí, tá certo? Mas vamos para correção mesmo assim, tá? Então nós vamos fazer. Confirma só a página para mim, o João Vitor, por favor. É a página 103, aula 5. Isso, muito bem. Aula 5, a página 103 de matemática. Então, continuando a história, eles estão ali, né? A criançada que foi visitar ali os tios no sítio estão ali numa Bienal, né? E nós estamos contando a história, tá? Aí, então vamos ver o que a gente vai aprender hoje, nessa tarde de autógrafos aí na Bienal, certo? O que vamos aprender? Nessa aula, vamos resolver e formular problemas matemáticos. Pessoal, presta atenção. Aula de matemática, a partir do quarto, quinto ano, é mais sobre raciocínio do que aprender a fazer a conta, aprender a fazer o cálculo. A gente aprende a fazer o cálculo até o terceiro ano, certo? A ideia é que se aprenda. É lógico que às vezes vão ter alguns alunos que estão com dificuldades ainda de armar a conta, de fazer o cálculo e tudo. Isso aí a gente vai trabalhando também, tá? Mas no quarto ano, a gente trabalha mais, quarto e quinto ano, a gente trabalha mais o raciocínio, a forma de pensar, como a gente pensa no nosso para conseguir resolver os problemas que a gente tem. E isso em tudo, pessoal. Ela se estende para tudo. Eu, quando eu tenho minhas aulas presenciais, eu trabalho xadrez, eu trabalho um projeto de xadrez com os alunos, exatamente por quê? Porque matemática ela é mais sobre resolução de problema, estratégia de como você resolve esse problema e raciocínio lógico, certo? É mais isso do que realmente fazer um cálculo. Às vezes, pessoal, tem gente que consegue resolver o problema sem saber fazer o cálculo. O cálculo tradicional que eu falo, certo? Sem saber fazer ali o cálculo tradicional. A pessoa consegue fazer o cálculo. Boa tarde, Ludmila. Tudo bem? Boa tarde. Tá me ouvindo bem? Sim, eu entrei um pouquinho atrasada porque deu uns probleminhas aqui. Eu vi que você estava tentando entrar e não estava conseguindo. Mas tá bom, então vamos continuar aí, tá? Eu não comecei ainda a correção, só estou fazendo uma abertura da aula, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, o que que acontece? Tem pessoas que eles conseguem, pelo raciocínio lógico, a resolver os problemas. Que nem eu já falei, consegue resolver por desenho, consegue resolver por cálculo mental, consegue fazer muitas vezes contando feijões, material dourado, enfim, né? A pessoa consegue resolver de outras formas. Então, o objetivo de vocês nessas aulas não aprender o cálculo. Se vocês tiverem dificuldade, a gente pode sentar e pode falar assim: ó, professor, eu quero aprender o cálculo tradicional. Tudo bem, o professor vai sentar e vai trabalhar. Só que o professor ele vai mostrar outras estratégias, certo? Para você poder pensar ali. Então, no vídeo inicial dessa aula, tem a professora Carla. A professora Carla, ela mostra uma estratégia, o professor vai mostrar outra estratégia, certo? De como a gente resolver, ok? Porém, as tentativas até agora é para a gente fazer esses cálculos mentalmente e depois a gente tirar a prova fazendo o cálculo escrito, tá? A gente põe o cálculo ali no papel e a gente vê se está certo. Mas primeiro, tente resolver o cálculo de forma mental, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, outra coisa que eu tenho que saber para resolver um problema, eu tenho que separar as informações que me interessam, que serve para a resolução do meu problema, certo? Por quê?
Porque senão eu vou ficar enchendo de informações o meu problema ali e não vou conseguir resolver nada, certo? Então eu tenho que ficar atento, ficar atenta quais são as informações que me interessam, tá bom? Então vamos lá. O João Vitor leu a última, né? Quer começar a ler pra gente, Ludmila? Não, quem leu foi ele. Então, foi ele. Por isso que eu tô pedindo para você ler agora. Você quer ler? Não. Não? Então, quer ler, João? Lê, filho. Então o professor vai ler, tá bom? Vamos lá, então. Autores de livros compareceram à Bienal para participar de conversas com o público e TADs de autógrafos. Resolva os problemas utilizando estratégias de cálculo mental. Cálculo mental, hein? As tardes de autógrafos foram bastante concorridas. Um dos autores autografou 78 livros no dia 15 e 123 no dia 16. Quantos livros ele autografou nesses 2 dias? Bem, João, qual seria a informação que me interessa nesse problema aqui? Quantos livros ele autografou? Isso, e quais são os números que representam esses livros? Quais são os 78 78 e o 123. 123, tá? Então, isso é importantíssimo, pessoal, porque tem gente que não consegue resolver um problema porque não consegue identificar as informações no problema, né? Ou às vezes consegue identificar as informações e não consegue entender o que o problema está perguntando, tá? Se essa aula tiver que ser feita em duas partes, pessoal, eu vou fazer, não tem problema, tá? Mas o importante é que a gente consiga explicar bem detalhado de forma que não haja mais dúvida, né? Ou que hajam poucas dúvidas depois dessa aula sobre como que a gente formula essas estratégias para resolver esses problemas. Então, pessoal, o que que acontece? Você vê o número 78 e 123, aí às vezes as pessoas confundem com os dias, somam os dias, sendo que não está sendo perguntado isso. Então eu tenho que prestar atenção primeiro na pergunta. Qual é a pergunta? Então, quantos livros ele autografou nesses 2 dias? Certo? No dia 15 e no dia 16. Sabendo da pergunta, entendi a pergunta, aí eu vou procurar os dados no problema, certo? Que vão me dar as informações para eu poder resolver esse problema, certo? Então, olha só o processo. Prestaram atenção? Eu não estou falando ainda de cálculo, eu estou falando de entendimento, certo? O que a gente precisa quando a gente se depara com um problema não é qual é o cálculo que eu vou fazer, mas entender o que é para fazer, o que que ele está pedindo, tá certo? Então aqui ele está perguntando dos 2 livros. Bem, dos 2 dias, perdão, quantos livros ele autografou. Então, pessoal, nós temos algumas formas de você resolver esse cálculo de forma mental, tá? Você tem um tipo, que é o que a professora Carla explicou. Você arredonda. É um modo que a gente precisa praticar para conseguir fazer com mais assertividade, porque a gente erra muito quando faz desse jeito. Então ela propôs o quê? Você faz 120 mais 80, ou seja, você arredondou o número 123, você tirou o 3, certo? E você arredondou 78, que foi para 80. Então você adicionou 2, certo? Então, pessoal, nesse processo aqui, nós vamos ver que são 200 livros, certo? No arredondado. Professor, terminei. É 200. Não, calma. Lá na atividade, quando a gente estava arredondando, ficava assim, né? Quando a gente fez a primeira atividade de números arredondados, ficava assim, tudo bem. Só que agora a gente vai dar um passo a mais. Então agora, João Vitor,
quanto eu tive que adicionar no 78 para chegar... Perdão, desculpa. É isso mesmo? Quanto que eu tive que adicionar no 78 para chegar no 80? Hã? Quanto que eu... 2. 2, muito bem. Certo? E Ludmila, quanto que eu tive que tirar do 123 para chegar no 120? 3. 3. Certo? Então o 3 eu tirei mais do que eu coloquei, não é? Eu tirei mais do que eu coloquei. Certo? Então assim, pessoal, se eu tirei 3 e eu adicionei 2, certo? Na minha conta, certo? Então, se eu fizer essa conta, vai dar ali, ó, um menos 1, certo? Porque vamos supor que eu tenho 3 reais, eu tenho 2 reais na mão. Eu estou mostrando uma outra forma de você fazer essa conta. Ah, professor, o que o real tem a ver com os livros? Nada. Com os livros agora, nada. Eu estou falando sobre a conta. Por quê, pessoal? Porque o número negativo é maior do que o número positivo. Então, eu estou explicando agora como é que eu resolvo essa questão do número negativo ser maior do que o número positivo. Então, vamos esquecer os livros um pouco. Eu já volto nos livros. Agora eu vou falar de dinheiro. Por quê? Para eu entender como é que eu faço uma conta com negativo, com um número negativo maior. Porque é muito fácil se fosse ao contrário, ó. Se eu colocasse aqui, por exemplo, vamos supor, se fosse assim, ó, 3 menos 2. Ficaria fácil, porque sobra 1, ó. Sobra 1 positivo, certo? Eu tinha 3, tirei 2, ó, sobrou 1. Só que agora é o contrário, pessoal. O 3 é negativo. Então, para eu entender o número negativo, eu tenho que pensar numa dívida. Imagine que eu devo 3 reais. Eu devo 3 reais. E aí eu fui lá na venda, né? E dei 2 reais na venda. Eu paguei toda a conta, Ludmila? Não. Não, porque a minha conta era de 3, eu só tinha 2 reais, certo? Eu continuo devendo? Sim. Quanto? 1 Um real. real. É exatamente isso. Esse menos, vocês entendam como dívida, certo? Como dívida. Estou devendo, certo? Então, olha só para vocês verem, essa estratégia do arredondamento, eu preciso fazer isso aqui, ó, certo? E aí eu faço 200 menos 1. Quanto que vai dar? Eu tenho 200. Aí eu tirei 1. Fica 1. 1? Fica 100. Fica 100. Eu não tirei 100, eu tirei 1. Quanto será que fica? Eu tenho 200, aí eu tirei 1. É... 199. 199. Isso, muito bem. Então a resposta do meu problema, depois que eu fiz todo esse processo, eu fiz devagar, pessoal, mas esse processo é mental, tá bom? Então, depois de todo esse processo que eu vou aprimorando, né, a minha resposta é 199. Tá certo? Bem, será que tá certo essa minha conta mental? Ai. Será? Será que tudo isso que eu fiz está certo? Vamos fazer de outra forma? Como é que o professor faz? Professor, como é que você faz o seu cálculo mental? Eu vou fazer de uma forma que eu creio que seja mais assertivo, tá, gente? Que a gente consiga acertar mais, tá? É diferente do da professora Carla. Então, como é que o professor faz? Eu decomponho os números. Eu faço 100 mais 20 mais 3, certo? Amanhã. Aí eu conto aqui, ó, 0, certo? Por quê? Porque o número 78 não tem 100, não é 178, é só 78. Então é 0 mais 70 Mais 8. mais 8. Esse é o jeito que eu acho mais fácil, mais assertivo, gente. Tá bom? Porque aí a gente soma as coisas, ó. O 100 com 100 é 100.
Com 0 é 100, desculpa. O 100 com 0 é 100. O 20 mais 70, eu penso 2 mais 7. Eu penso 2 mais 7. Depois eu passo pro. Depois eu ponho os zeros. Então, se eu tenho 7, aí eu conto mais 2, 7, 8, 9. Só que ele não é 9, é 20 mais 70. Então, a resposta vai dar 90. Estão conseguindo entender? Ou tá muito Sim. confuso? 90. Agora aqui, ó, onde a gente errou na outra conta ali, ó. Certo? 8 mais 3. Então, eu tenho 8. 9, 10, 11. Certo? 9, 10, 11. Nossa, professor, mas como é que eu faço aqui? Eu pego o 10 do 11 agora, tá? Aqui, ó. Eu pego o 10 do 11 e jogo pra cá, ó, aonde eu estou somando as dezenas, certo? Onde eu estou somando as dezenas aqui. Então, o 90 agora, ele vai ficar 100 também, ó. Certo? Então, 90, ó, eu passei o 10 para lá. Então, vai ficar 100 mais 100, porque eu passei o 10 para lá, mais 1. Certo? Igual. Agora, quanto que dá? 100 mais 100? 200. Mais 1. 201. 201. Opa, 201. Certo? Então, assim, por que que eu... Professor, mas aquele jeito lá que você fez, o que que eu fiz? Eu mostrei para vocês que a gente pode se confundir com mais, menos, negativo, tô devendo, certo? Tem gente que consegue fazer isso fácil, mas tem gente que tem mais dificuldade. Eu tô falando como eu penso quando eu vou fazer cálculo mental, tá certo? Quando eu vou fazer cálculo mental, eu faço assim, ó. Na minha mente, eu decomponho os números, depois eu somo cada um com um, e aí eu faço esse processo. Se as unidades aqui passou para dezena, eu jogo essa dezena para cá, certo? E depois eu somo tudo. Tá certo? Eu também poderia fazer direto, eu poderia fazer 100 mais 90 mais 11, não tem problema nenhum. Certo? Eu só fiz isso aqui para mostrar como é que funciona o meu processo mental. Tá bom? Professor, Oi. eu fiz a conta que o senhor fez e fiz aquela lá que monta. Ah, que monta? Tudo bem, não tem problema. Isso aí é importante para a gente poder comprovar depois. Se você já consegue montar a conta aqui, ó, se você faz se você faz o 123, deixa eu dar só um espaço aqui. 123 mais 78. Aí eu vou lá e faço a minha conta lá. 8 mais 3, 11. Opa, deixa eu ver se eu consigo. 11. Opa. Sobe 1. Aí 2 mais 7, 9. Com mais 1, 10. Fica 0. Puxar para cá. Fica 0. Como deu 10, sobe 1. Certo? 1 mais 1, 2. Fiz rapidamente, tá, pessoal? 2. Deu 201. Ah, então tá certo, ó. Ah, então aquele 199 que a gente fez deu errado. O que eu quero mostrar, pessoal, é que aquele processo ele é bom para quem já está com o raciocínio desenvolvido, tá? Já consegue fazer a conta bem rápida, mas ele tem esses problemas, certo? Agora, existe esse outro. Lembra que eu falei que eu não ia explicar o da professora Carla? O da professora Carla eu só mostrei o problema que podia acontecer. Como é que eu estou mostrando hoje? Eu estou mostrando esse aqui, ó, essa forma de raciocínio mental aqui, ó, que é a forma que eu faço, tá? Quando eu vou pensar numa conta, eu faço dessa forma, tá certo? Mas, pessoal, professor, eu não faço nenhum desses dois jeitos, nem da professora Carla, nem o seu. Como é que eu faço? Faça do seu jeito. Você chegou na resposta correta? Você fez o cálculo mental e no final deu 201 nessa questão? Ótimo, muito bem, tá certo?
Cada um pode ter o seu jeito de pensar. O que que não pode acontecer? Ah, eu fiz o meu cálculo lá mental e deu 425. Ah, mas é assim que eu faço meu cálculo mental. Não, aí tá errado. Qual é o objetivo da gente? É chegar na resposta. Qual é o processo mental que você vai usar para isso? É com você, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Lembrando que a gente aqui é livre. Você pode usar o que você quiser, pode usar desenho. Professor, eu uso um processo mental que eu imagino os livros assim, ó. E aí eu. Ótimo, tudo bem, certo? Não tem problema. Só esquecemos de uma coisa. O que, é que esquecemos, Ludmila? João, sabe o que a gente esqueceu? A resposta? Exatamente. Esquecemos de dar a resposta. Então a pergunta é: quantos livros ele autografou nesses 2 dias? Ele. Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu voltar aqui. Cadê minha borracha mágica aqui? Então não vamos esquecer. Ele autografou. O pessoal do YouTube que não assistiu a aula até o final, na hora que eu fiz aquela conta de menos e menos 3 com mais 2, ele vai falar: minha nossa, o professor está ensinando errado. 201 livros. Ah, professor, coloquei 201 livros nesses 2 dias. Ok, ficou mais completa. Mas a sua. Eu coloco sempre o básico, tá, gente? O básico. Se a sua resposta tiver menos do que eu coloquei agora, tiver 201, se você colocou lá só 201 livros, sua resposta é incompleta, tá? Eu coloco o mínimo ali. O mínimo que a sua resposta tem que ter. A partir dali, se você quiser escrever mais, desde que você não saia do contexto, né, da pergunta, não tem problema. Mas o mínimo é isso. Pode colocar até autografou, não precisa nem colocar ele autografou, tá? Ou, professor, coloquei o autor autografou. Ok, muito bem, não tem problema. Pessoal, então quem estiver copiando aí, dá uma pausa no vídeo, vou passar para a próxima parte, tá? Então vamos lá. Deixa eu só mudar aqui a minha ferramenta. Vamos descer. Deixa eu mudar os meus amigos aqui de lugar para não ficar na frente da questão. Então vamos lá. Opa, vou colocar assim. Tá bom, assim, vamos lá. No dia 17, alguém quer ler? Se quiser ler, fala eu. Não? Eu. Então vai lá, João. Lê aí pra Eu. gente. O 2. No dia 17 de outubro, o autor teve 85 livros vendidos e Autografados. autografados e esperava atingir a meta de 200 livros. Com as vendas do dia 18, quantos livros deveria ser vendido nesses dias para que ele atingisse a meta? Então, pessoal, eu preciso agora primeiro entender o que ele quer, certo? O que o problema quer, o que o problema está me pedindo. Então, depois eu vou buscar os dados. Ele está perguntando quantos livros deveriam, quer dizer, se deveriam, lembra que a gente estudou verbo? Que o verbo tem tempo, ó, deveriam é um verbo. Então ele tem um tempo, ele não aconteceu, ele está dizendo que não aconteceu, né? Que é uma coisa que deve acontecer, que provavelmente vai acontecer, que é possível que aconteça, mas não aconteceu, certo? Então, assim, para atingir a meta, qual era a meta dele, Ludmila? Falou assim, ó, quantos livros precisam ser vendidos para atingir a meta? Primeira coisa, tem que entender qual é a meta do autor. Não sei. 200. Isso mesmo, João. 200 livros. Ele quer chegar a 200 livros vendidos. Ele colocou como meta. O que é meta? Meta é quando eu ponho um objetivo ali, para eu ir lá e alcançar esse objetivo. Ou uma equipe alcançar aquele objetivo. Então, meta é isso. Então, ele colocou como objetivo que ele tem que vender 200 livros. Certo? Porque, de repente,
é isso que ele precisa para poder pagar, né? O processo ali de, de edição do livro. De repente é ele que está pagando, né? Não sei. Por algum motivo ele. Oi? Dá pra falar mais um pouquinho? Desculpa, Ludmila, fala de novo. Eu tô falando com a minha mãe. Ah, tá bom, tá ok. Então, pessoal, ele colocou essa meta de 200 livros, certo? E, enfim, quantos eles já vendeu e autografou? Alguém aí? Ele vendeu. Peraí. Autografou. Peraí. No dia 17. João? João tá aí ainda? Olha aqui, ó, quanto ele já vendeu e já autografou, ó. Na tela. 85. 85, tá certo? Então assim, como é que o professor faz esse cálculo, gente? Toda vez que a pessoa perguntar para você de diferença, toda vez que falar de diferença, vai ser um cálculo de subtração, tá certo? Toda vez que falar por diferença, vai ser um cálculo de subtração, tá certo? Então, professor, então eu vou fazer, já sei, eu vou fazer um cálculo de subtração aí. Não, certo? Você não vai fazer um cálculo de subtração agora aqui, montar o cálculo. Você vai ter que fazer mentalmente. Mas lembra que eu falei que todas as questões, todos os problemas que a gente tiver, a gente tem mais de uma forma de resolver? Eu vou contar como eu resolvo, tá bom? Como eu resolvo. Depois vocês podem contar como vocês resolvem. Então é o seguinte, eu tenho ali 85, certo? 85 livros. Ok? Eu tenho que chegar. Deixa eu colocar um símbolo aqui. Vou colocar um tio aqui. Cadê? Aí, pronto. Vou colocar um tio assim. Porque se eu colocar um tracinho ali, vai parecer que é uma conta de subtração. Então eu tenho 85. Para eu chegar. Qual o número que eu tenho que chegar, João Vitor? De livros. Aliás, qual é a meta do autor de venda de livros? 200? 200. Então eu tô no 85. Eu tenho que chegar até o 200. Tá certo? Eu vou contar para vocês como é que eu penso. Então, eu vou pensar do mais básico, tá? Então eu penso assim, ó. Eu tô no 85. Para eu chegar a 90, porque eu vou sempre pensar em arredondar os números, certo? Para eu chegar em 90, quanto falta? 4. Olha, pensa de novo, tô no 85. 86, 87, 88, 89, 90. 98. Eu tenho que chegar no 90, tá? Então eu vou colocar mais 5, tá? Agora eu cheguei no 90. Não perde o raciocínio comigo agora, senão a gente não consegue fazer. 90, agora eu estou no 90. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar chegar até 100. Eu estou caminhando na minha régua dos números ali, tá certo? Eu estava no 85, coloquei mais 5, agora eu estou no 90. Para chegar até 100, quanto falta? Eu estou no 90. Para chegar até 100, quanto falta? 10. 10. Agora eu cheguei no 100. Agora, para chegar até o 200, eu estou no 100. Para chegar até o 200, quanto falta? 10? 100. 100. Ok? Então, ó, eu estava no 85. Eu sempre fui pensando em arredondar, ó. Eu arredondei primeiro para dezena, depois para centena e depois eu arredondei para outra centena também, mas aí eu fiz um cálculo maior. Então o que eu fiz? Eu estava no 85. Aí eu coloquei 5, fui para 90. Aí eu coloquei 10, fui para 100. Aí eu coloquei mais 100, fui para 200, cheguei na meta, tá? Que eu queria para saber quantos números
quantos livros eu teria que vender. Até agora eu estou pensando quantos livros o autor tem que vender, tá bom? Então agora vamos fazer a conta. 5 mais 10, quanto que é? 5 mais 10, 15. 15. Mais 100. Mais 100, 15. 100. 15 mais 100? Dá 100 e? 110. Não, eu tenho 15. 15 mais 100. Dá 100 e? A Ludmila falou, eu só não ouvi. Fala de novo, Ludmila. 115. Isso, 115. Tá certo? Porque eu faço aqui primeiro, ó. 5 mais 10, 15. Mais 100, 115. É uma conta que eu não preciso nem ficar calculando muito aqui. Tá vendo? Eu fiz um processo, eu mostrei para vocês como é que eu fiz o meu processo mental. Para eu saber qual é a resposta agora que eu vou dar aqui. A resposta é quantos livros deveriam ser vendidos nesse dia para que ele atingisse a meta. Deveriam ser vendidos 115 livros. Deixa eu pôr o ponto final aqui. Tá certo? Ó. Pronto. Deveriam ser vendidos 115 livros. Professor, eu fiz diferente, né? Como é que eu vou fazer isso aqui no cálculo, pessoal? Se eu for fazer, vou até apagar aqui, tá? Se eu for fazer no cálculo, tá? No cálculo, eu vou fazer assim, ó. Então, eu vou fazer o número 200 menos 85. Toda vez que eu tenho aqui que entender uma coisa, duas regrinhas aqui para eu entender, tá? Toda vez que eu quiser saber a diferença, tá? Eu vou usar a subtração. Posso resolver de outras formas? Claro que pode. Que nem eu falei, todas as contas que todos os cálculos que você tiver, você pode resolver com material dourado, com adição, em vez de usar. Você tem N estratégias que você pode usar. Você pode usar a estratégia que for melhor para você, tá? Mas vamos colocar aqui, tradicionalmente, de forma tradicional, quando eu quero saber a diferença, eu uso a subtração. Então aí, a subtração ela tem uma coisinha meio chata, né? Porque eu vou ter que cortar lá o danado do 2 ali, tá certo? Porque 0, tá? 0 não dá para tirar 5. Se eu tenho 0, não dá para tirar 5. Eu falei que era duas coisas, duas regras, né? Primeiro que a diferença é subtração e a outra que o número maior sempre vai em cima. É a segunda regra da subtração. Então, pessoal... Oi? É com a minha mãe também. Tá ok. Vamos lá. Então, continuando aqui, pessoal. Eu vou fazer da forma mais tradicional possível, tá? Então, aqui, ó. Eu cortei o 2, ó. Cortei o 2, a letra ficou meio feia agora. Aqui ficou 1, aí aqui passa a ser 10, correto? Mas eu também vou cortar aqui passa a ser 9, tá? 9, e aqui agora passa a ser 10, ó. Vocês entenderam? Eu fiz o sistema de empréstimo, tá bom? Não vou entrar muito em detalhes aqui, porque esse aqui já é da nossa escola tradicional. A gente, que nem eu falei, a gente aprende lá até o 3º ano, tá bom? Então, qualquer coisa, me mande aí uma mensagem que eu ensino como é que faz esse aqui, se alguém não souber. Então, eu tenho 10. Aí eu tirei 5. Quanto sobrou? Deixa 5, fica 5. Isso. Minha letra vai ficar meio feia aqui, tá, pessoal? Por uma questão de ter que correr aqui. Ficou 5, certo? Aí o outro eu tenho 9, ó. 9, certo? Vou até fazer assim para esconder esse dedo aqui, ó. Eu tenho 9. Aí eu fui lá e tirei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quanto sobrou? 1. Certo? Sobrou 1. E aqui, 1 menos nada fica 1 mesmo, ó. Então, viram só? Pelo cálculo aqui, ó, o meu cálculo mental, pela continha que eu fiz aqui do lado, o meu cálculo mental estava correto. Certo? Ok? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês, tá bom? Com a questão do raciocínio. Eu estou mostrando para vocês como é que eu penso,
tá bom? Se você quiser usar o meu modo, pode usar. Se você quiser usar o seu, desde que esteja alcançando as respostas corretas, não tem problema nenhum, tá bom? Pessoal, muito obrigado, tá bom? Até a próxima aula amanhã, tá ok? Qualquer dúvida é só mandar lá no WhatsApp ou no Google Sala de Aula, tá bom? Ô, Tchau, tchau, pessoal. professor, Oi, fala professor. rapidinho que vai desligar. Pode falar. Sem querer eu sair do Zoom, é porque o meu pai tinha levado a minha tia lá para o hospital. Aí ele mandou mensagem. Tá bom, não tem problema. Bom? Tá bom? Valeu pela participação. Tchau, tchau, gente. Tchau.